A gente respira cerca de 17 mil vezes por dia sem sequer pensar nisso. Uhum. O peito simplesmente sobe e desce. Exato, o ar entra e sai e a vida vai acontecendo, sabe? Mas e se a pressão microscópica que mantém os pulmões abertos sumisse agora, tipo de uma hora para outra? Nosso colapso seria instantâneo. Pois é, hoje no nosso mergulho profundo, a gente vai explorar a física oculta do tórax. Vamos sair da superfície e entender tudo, desde a mecânica das costelas até o papel daquelas substâncias microscópicas que impedem os alvéolos de murcharem. Este é basicamente o guia definitivo sobre ventilação pulmonar, um material essencial para a disciplina de integração dos sistemas humanos 4 lá na Universo. E o nosso objetivo hoje é fazer quem escuta parar de só decorar fórmulas. Com certeza, a ideia é visualizar o pulmão como uma verdadeira máquina de pressões, né? Exatamente. E isso não é só teoria. Como as doenças respiratórias lideram as internações no SUS, dominar essa mecânica invisível é a base de todo o raciocínio clínico para salvar vidas, seja numa emergência ou numa UTI. É a perspectiva perfeita para a gente começar. Porque quando a gente entende o sistema respiratório não como uma lista de partes da anatomia, mas sim como um jogo de forças físicas, tudo muda. Tudo faz sentido. A ventilação pulmonar é regida puramente por gradientes de pressão. É aquela regra universal da natureza para os fluidos e gases, sabe? Eles sempre viajam da área de maior pressão para de menor pressão, sempre. Não tem exceção. Para que o ar flua da atmosfera, onde a pressão é constante, para dentro do corpo humano, a gente precisa criar uma zona de baixa pressão dentro do peito. E quem faz o trabalho pesado para gerar esse vácuo inicial é o diafragma junto com os músculos intercostais externos, certo? Isso. O diafragma desce quando se contrai, o que já aumenta o espaço vertical. Bom, vamos desempacotar essa mecânica então. O diafragma descendo é fácil de visualizar, mas o movimento das costelas, que são levantadas pelos intercostais externos, sempre me pareceu meio abstrato. Muita gente confunde essa parte. Sabe o que me ajuda a entender? Aquela alça metálica de um balde. Ah, sim. A analogia da alça. Excelente. Né? Quando a alça está caída, ela fica deitada, bem encostada na borda do balde. Mas quando a gente levanta a alça para carregar, a curva se afasta do centro. E isso aumenta o diâmetro total ali da estrutura. A nossa caixa torácica faz exatamente a mesma coisa. Perfeito. As costelas se elevam e vão para frente e para os lados, aumentando o diâmetro anteroposterior e transversal do tórax. E juntando isso com o diafragma que desceu, a gente tem um aumento tridimensional absurdo do espaço dentro do peito, o que nos leva para a física pura, a famosa lei de Boyle. Exato. A lei de Boyle, baseada lá nas referências do Guyton e Hall, diz que, em um recipiente fechado, com temperatura constante, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume que ele ocupa. Ou seja, aumentou o volume, a pressão cai. Isso mesmo. As moléculas de ar que já estão dentro do pulmão em repouso batem contra as paredes. Quando o tórax se expande, aquele espaço aumenta subitamente. Então, a mesma quantidade de ar agora tem um salão muito maior para ocupar. As moléculas se espalham mais. Elas batem menos nas paredes. E por causa disso, a pressão cai. Na inspiração normal, essa pressão alveolar cai para cerca de -1 milímetro de mercúrio em relação à pressão de fora. -1. Caramba, é uma queda muito minúscula. Uma diferença tão sutil assim consegue encher os pulmões. Pode parecer pouco, mas é o suficiente. Esse gradiente pequenininho suga cerca de meio litro de ar da atmosfera para dentro dos pulmões. Meio litro em cada respiração tranquila? Exatamente. O ar flui pelas vias aéreas até que o espaço enche e as pressões se igualam a zero de novo. Mas o mais legal é a expiração normal, que não gasta energia nenhuma, é totalmente passiva. Ah, isso lembra muito um elástico, né? Quando a gente solta um elástico esticado, ele volta para o tamanho normal sozinho, só pela tensão dele. É o mesmo princípio. O tecido pulmonar é lotado de fibras elásticas. Quando a inspiração acaba e os músculos relaxam, os pulmões e o tórax retraem. Aí o volume diminui, espremendo o ar lá dentro. E pela mesma lei de Boyle, se o volume cai, a pressão sobe, indo para mais ou menos mais 1 milímetro de mercúrio. O que já é força suficiente para empurrar o ar de volta para o ambiente. A mecânica de entrada e saída faz todo sentido agora. Mas
tem um detalhe que sempre dá um nó na cabeça do pessoal. Para o pulmão acompanhar o tórax, ele precisa estar meio que colado nele, né? Só que eles não são costurados. Pois é. E é aí que entram as 3 pressões vitais que seguram essa arquitetura toda. A gente tem a pressão atmosférica do lado de fora, a alveolar do lado de dentro, mas e o espaço entre o pulmão e o tórax? Esse é o espaço pleural. Vamos mapear isso no repouso, antes de puxar o ar. A atmosférica é 0, a alveolar lá no fundo do pulmão também é 0. Tá, tudo errado. Mas a pressão intrapleural, que fica nesse espaço virtual entre o pulmão e a parede do tórax, é de mais ou menos menos 4 milímetros de mercúrio. Menos 4. E é aí que vem a dúvida. De onde surge esse vácuo contínuo dentro do peito, mesmo quando a gente não está puxando o ar? Ah, isso é fascinante. É resultado de um cabo de guerra que nunca para. O pulmão, por causa daquelas fibras elásticas, quer encolher, ele quer murchar. E a caixa torácica, pelas costelas, quer expandir, quer abrir para fora. Exatamente. É uma força puxando para dentro e outra puxando para fora o tempo inteiro. E no meio dessas estruturas tem o líquido pleural. Essa tração oposta gera a pressão negativa no líquido. Sabe uma forma muito visual de entender isso? 2 lâminas de vidro lisas. Aquela analogia do vidro molhado. Essa mesma. Se a gente coloca umas gotas de água entre 2 lâminas de vidro e aperta, a tensão superficial da água cria um efeito bem curioso. Elas deslizam uma sobre a outra super fácil. O que é ótimo para evitar o atrito na respiração. Tipo, afastar uma da outra é praticamente impossível. O líquido pleural faz isso. Ele mantém o pulmão grudado na parede do tórax, sendo arrastado junto na expansão. Uma analogia perfeita. E isso nos leva à grande estrela dessa parte clínica. A pressão transpulmonar. Que é a matemática disso tudo, né? Sim, é a diferença entre a pressão dentro do alvéolo e a pressão fora dele, na pleura. Alvéolo é 0, pleura é menos 4. 0 menos menos 4 dá mais 4 milímetros de mercúrio. Então essa pressão transpulmonar de mais 4 é a força que empurra a parede do pulmão contra o tórax e impede ele de murchar. É o que mantém tudo inflado. Mas e se rolar um acidente grave? Digamos um acidente de moto com ferimento perfurante no peito. A parede torácica rasga. O que acontece com essa matemática? O desastre é imediato. É o que a gente chama na clínica de pneumotórax. O ar da atmosfera entra direto naquele espaço pleural. Nossa! E aquela pressão de menos 4, que era o nosso vácuo salvador, vai para 0 na mesma hora. E se a pleural vai a 0, a pressão transpulmonar morre também. Fica 0 menos 0. Exatamente. Sem aquela força de mais 4 segurando, o pulmão perde o cabo de guerra. Ele simplesmente colapsa por causa da própria elasticidade e murcha até o tamanho de um punho fechado. Caramba, a pessoa tenta respirar, o tórax abre, mas o pulmão fica lá, pequenininho, sem acompanhar nada. É um quadro dramático que mostra como a física sustenta a gente. E tem um outro desafio enorme além de não colapsar. O pulmão precisa ser complacente, ele precisa ser fácil de inflar. Complacência pulmonar, né? Para quem está acompanhando a gente agora, complacência é basicamente a facilidade de expansão do pulmão. Força para encher. Isso é baixa complacência. A gente vê muito isso na fibrose pulmonar, onde o pulmão fica cheio de cicatrizes rígidas, né? O paciente sofre para puxar o ar. Por outro lado, pensa num balão de borracha velho, que já foi muito esticado. A complacência é altíssima. É super fácil de encher, que é o que acontece no enfisema, certo? Certo. No enfisema, o pulmão perde elasticidade. Infla fácil, mas não consegue retrair depois para expulsar o ar. O ar fica aprisionado. E tem um vilão microscópico muito inesperado aí que dificulta a abertura do pulmão. Não é só fibra ou colágeno. É simplesmente água. É um paradoxo da nossa evolução. Para trocar gases, os alvéolos precisam ser forrados por uma película finíssima de líquido. Só que a água tem uma tensão superficial altíssima. As moléculas de água se atraem com muita força, né? Demais. E como o alvéolo é uma esfera minúscula, a lei de Laplace entra em ação. Essa atração cria uma força apontando para o centro. Se fosse só água pura lá dentro, a força para reabrir os pequenos alvéolos exigiria um esforço muscular gigantesco. A pessoa entraria em exaustão e não ia sobreviver. Mas a biologia deu um jeito maravilhoso com o surfactante pulmonar. O nosso grande herói microscópico.
produzido por células específicas, os pneumócitos tipo 2. O surfactante é uma mistura de fosfolipídios e proteínas que é anfifílica, né? Uma parte da molécula ama a água e a outra odeia. Exato. E é essa característica que salva o sistema. O surfactante se espalha ali no meio e afasta fisicamente as moléculas de água umas das outras. Isso quebra a tensão superficial absurdamente. E a complacência do pulmão dispara. Fica muito fácil puxar o ar e os pequenos alvéolos não colapsam. E a gente vê o impacto trágico da falta disso nos bebês muito prematuros, nascidos antes de 34 semanas, por exemplo. É a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Antigamente a gente chamava de doença da membrana hialina. Como os pneumócitos tipo 2 do bebê ainda não amadureceram, não tem surfactante. Cada respiração é como tentar encher aquela bexiga dura de festa. O bebê entra em exaustão muito rápido. A musculatura não aguenta. E a salvação médica é genial. A administração direta do surfactante exógeno lá na traqueia da criança muda a física alveolar na hora, salvando a vida dela. Mas mesmo com o alvéolo perfeito, o ar tem que chegar até lá embaixo. Temos as rodovias, as vias aéreas, toda essa tubulação, traqueia, brônquios, bronquíolos, gera uma resistência à passagem do ar. E, intuitivamente, a gente acha que tubos tão fininhos como os bronquíolos seriam um maior gargalo, né? Com certeza. Soprar o ar por um canudinho apertado é muito mais difícil que por um cano largo, porque o ar não engarrafa de vez lá no final do pulmão. Por causa de uma arquitetura brilhante descrita lá no material do Stanfield. As vias se dividem em dois repetidamente, que nem galhos de árvore. Os bronquíolos são finos, mas eles existem aos milhões, organizados em paralelo. Então, mesmo com cada pistazinha sendo estreita, tem tantas pistas em paralelo que o trânsito flui tranquilo. A resistência total cai muito. Isso aí. A área total por onde o ar passa na periferia é gigantesca, muito maior que a da traqueia. Mas as paredes desses bronquíolos têm músculo liso, né? E é aí que o nosso sistema nervoso autônomo entra para controlar o trânsito. Uma regulação constante. O parasimpático, liberando acetilcolina, contrai essa musculatura. Ele fecha a via. Já o simpático, com a adrenalina, ativa os receptores beta-2 adrenérgicos. E aí, ele relaxa o músculo, abrindo as vias, fazendo a broncodilatação. Exato. E isso fica muito claro numa crise de asma. Pensa num paciente onde a histamina causou uma inflamação tremenda. O músculo contrai forte e a via incha. O ar tenta passar por uma frestinha, o que gera aquele chiado clássico no peito. A resistência dispara. E é por isso que a gente usa farmacologia para salvar a pátria, com os agonistas beta-2 adrenérgicos tipo salbutamol. A famosa bombinha de asma? Ela mesma. O remédio imita a adrenalina do sistema simpático e ativa esses receptores de forma massiva. Ele basicamente engana o corpo, força o músculo liso a relaxar e a via se abre na hora. A resistência despenca e o paciente consegue respirar. E com a via aberta, a gente chega na matemática final desse processo. Os volumes que realmente importam para a troca gasosa. A espirometria. No adulto saudável, o volume corrente, que é aquele ar da respiração tranquila, é de uns 500 mililitros, né? 500 mililitros entram e saem. Mas tem um pedágio aí no meio do caminho. É o espaço morto anatômico. Esse nome é dramático, mas faz sentido. Desses 500, cerca de 150 mililitros ficam presos nas narinas traqueabrônquios. E essas paredes são grossas, o gás não passa para o sangue. É ar perdido para troca. Dos 500 que entraram, só uns 350 chegam frescos lá nos alvéolos. Entender isso é a chave para não cair na armadilha do volume minuto. Boa. Vamos colocar isso num cenário de emergência, então, para quem está ouvindo processar junto? Imagina 2 pacientes. O monitor mostra que o volume minuto de ambos é igual, 6.000 mililitros por minuto. 6 litros de ar por minuto. Frequência vezes o volume corrente. Isso. O paciente A está tranquilo, respira 12 vezes por minuto com um volume normal de 500, 12 vezes 500, 6.000. Mas o paciente B está ofegante, em taquipneia. Respirando bem raso e rápido. Exato. 30 incursões por minuto, mas puxando só 200 mililitros. 30 vezes 200 também dá 6.000.
Se olhar só para o monitor, os dois parecem iguais, eles estão trocando a mesma quantidade de oxigênio. Jamais. O monitor engana porque ele só mede o que passa pela boca. Ele ignora o espaço morto. O que o médico precisa calcular ali é a ventilação alveolar. É o que realmente importa. A ventilação alveolar é a frequência multiplicada pelo volume corrente menos o espaço morto. Então, para o paciente B ofegante, ele puxa 200 ml, mas 150 ficam retidos no espaço morto. 200 menos 150 dá só 50. Só 50 ml de ar útil por respiração. Caramba! Se a gente multiplicar isso pela frequência de 30, dá só 1.500 ml de ar alveolar por minuto. É um desastre. Enquanto o paciente A ventila super bem, o paciente B parece que está se esforçando um monte com um volume minuto normal no monitor, mas ele está em hipoventilação alveolar severa. Ele está basicamente empurrando o ar para dentro e para fora dos brônquios sem trocar oxigênio direito, vai reter gás carbônico rápido. É o teste de fogo para entender a eficácia ventilatória de verdade. E já que a gente está fazendo contas, um desafio rápido. Se o paciente respira com uma frequência de 20 e um volume corrente de 400 ml, qual a ventilação alveolar? Bom, a gente tira 150 do espaço morto daqueles 400, sobram 250 de ar puro. E 20 vezes 250. Dá 5.000 mililitros por minuto. É uma ventilação maravilhosa e protetora, muito diferente daquele paciente ofegante. Com certeza. A profundidade da respiração é o segredo para vencer o espaço morto anatômico. Olha que mergulho incrível a gente deu hoje. Para recapitular, a gente viu que respirar é criar gradientes, a inspiração é ativa graças ao diafragma, mas a expiração normal é totalmente passiva pela retração elástica. Vimos também como o surfactante garante a complacência e impede que a tensão superficial colapse tudo. E por fim, que a ventilação alveolar, sempre descontando o espaço morto, é a única forma real de saber se o paciente está trocando gases e não apenas olhando para o volume minuto isolado. E tudo isso levanta uma questão essencial para o nosso próximo estudo. Agora a gente sabe como o ar entra, mas o próximo desafio é como ele atravessa a barreira lá para o sangue. Para quem quiser se preparando, a dica é revisar o capítulo 39 do Guyton. A gente vai explorar a circulação pulmonar, as dinâmicas de edema e diferenciar muito bem a pressão hidrostática da pressão oncótica ali nos capilares. Vai ser imperdível. E para fechar com uma provocação para todo mundo pensar, passamos esse tempo todo maravilhados com quedas minúsculas de apenas 1 milímetro de mercúrio para puxar o ar, né? A vida por um fio de pressão. Mas quando o pulmão precisa se defender, tipo num engasgo, ele vira uma besta fera. O reflexo da tosse aciona, a glote fecha, o abdômen contrai e aquela mesma pressão que era de 1 passa fácil dos 100 milímetros de mercúrio. É um salto absurdo. E aí a glote abre e o ar é expulso a mais de 100 km por hora. É literalmente um furacão escondido no nosso peito esperando para expulsar qualquer intruso. Uma engenharia simplesmente perfeita. Acompanhe a gente e até a próxima análise profunda da nossa biologia.